A busca pela escolarização se dá de fato que há uma migração da população rural para as grandes cidades. Essa migração. Pessoas vindas da agricultura precisam ser treinados para abastecer o mercado de trabalho nas indústrias e organizações urbanas, visando o corpo mercantil e adjuntos. Tem vários livros literários e obras ligados ali a alguns lugares ali no norte e o sul, entre os panoramas que gostaram do Brasil, Alemanha, Itália e outros idiomas, ok? Imigrantes e camponeses. O ganho histórico locomotor é que o maior número de pessoas passou a frequentar a escola, porém no interior da escola passou a produzir a cultura barbárie do fracasso escolar, um problema de gestão há décadas. O sucesso era um mérito exclusivo do educando e um grande contingente de excluídos, que nunca tiveram acesso, não puderam permanecer na escola, ok? Fez com que se estabelecesse uma verdadeira seleção natural entre a natureza, né, como eu coloquei, entre o David Hume. Em 1996, tínhamos 29 milhões de pessoas entre 7 e 14 anos na escola e 2,7 milhões fora dela. Paralelamente aos problemas de acesso, é preciso considerar o baixo rendimento da nossa escola, associado à problemática de repetência, evasão, dependência. Nesse sentido, houve conflitos científicos análogos e comparações no cunho disciplinar e autoavaliação da história da educação física da pré-escola à universidade, que é onde queremos chegar a algum ponto inicial entre essas pesquisas, que seja entre os campos metódicos tipológicos, funcionais, métodos e métodos que possam ressonar com o diagnóstico e resultados para ver melhoras. Muitas vezes não vão até na sala de aula porque têm medo de errar, ou não vão até na sala de aula, ou numa escola, um curso, um concurso, porque muitas vezes essas mediações e essas capacitações. Então os governos municipais e estaduais vêm criando modelos, como as classes de acelerações e os ciclos, para amenizar o problema. Eu lembro na época que eu frequentava o ensino médio, eu passei um tipo de aceleração e depois eu passei, eu lembro até da física, entre essa gravidade e esquelética, cheguei a chegar no ensino superior, ok? Então, a Constituição, no seu artigo 205, como já falei, propriamente dito, diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada a colaboração da sociedade. O desafio básico de uma gestão escolar bem-sucedida é promover o pleno desenvolvimento de todos os educandos, ok? A população, por sua vez, vai reedificar a escola, que é um dos direitos garantidos no artigo 6º, que o artigo 8º ao artigo 5º associa também, conforme verifica. O artigo 6º fala assim: são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, a infância, que eu coloco um parênteses aqui e fecho uns colchetes e falo que a motricidade infantil, ok? Que muitas vezes nos traz aqui espaço, ideias, tempos, políticas públicas que vão refletir sobre a sociedade, ok? Que vai afingir que tange entre fatos importantes, eminentes em nossa vida. Pois bem, encontra-se também na Constituição as principais determinações gerais sobre a educação, entre capítulos, incisos terceiros, inciso 1, seção 1, ou artigos 205 a 214, ou seja, a lei e diretrizes básicas coloca umas complementações complementações
a Constituição no artigo 1 ao 5º, orientando a organização da educação nacional e a educação escolar nos diferentes níveis, havendo um cangaço, que é um termo que houve até um campo de bagunça, algazarra, zorra entre a teoria e a prática. Vou falar cangaço, é um tipo literário de falar, é um tipo de linguagem que eu falo sobre o desenvolvimento real na infância, entre a linguagem, ou seja, o movimento e o simbolismo e o movimento. Aonde eu estou movimentando, estou simbolizando, porque aonde eu habitei, aonde eu estou inserido, cangaço, regaço, outros termos, ou como é que é? Vou usar até um termo aqui um pouco grosseiro. Tá fazendo cu doce aí, rapaz? Tá fazendo cu doce aí, minha filha? Ou seja, são termos de expressões que relacionam a própria cultura inserida. A cultura, ela nos traz que vai embarcar questões importantes. O doce que fala, que a maioria das vezes é o quê? É adulando, bajulando para não fazer. Ou seja, é o dengo, sendo dengoso, dengoso. Ou seja, que o próprio pai e a mãe falavam esses aspectos em campos de criações, onde eu estive também, lá no norte do estado, em Ecoporã. Ok? Então, ou seja, é lógico, doce as pessoas já demonstram um campo de erótico, pornografia e outros pontos cruciais. É lógico que você conversando com um professor, com uma professora, qualquer tipo de diretora, depende da diretora, nesse tipo de aceleração, até você ir para as casas dos mortos lá, ela não vai descansar. Depende do tipo de tempo esforçado e lazer, vai ser um lazer extraordinário para alguns, ok? Vamos lá, então a Constituição, no artigo 205, apresenta a educação como sendo a responsável pelo pleno desenvolvimento da pessoa, ok? Seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho, quando se fala em pleno desenvolvimento. Se está falando não apenas do ensinar, mas também de formar um ser humano perfeito, completo e feliz. Embora quando chega na perfeição, as suas imperfeições, ok? Então, quais são os registros? Eu vou só fazer uma abreviação entre a RBCE, a presidenta Gislene Amaral, que ela promulgou em 2024 essa lei aqui. A nova lei de diretrizes básicas, a lei número 9.394/96, se não foi ela, estou equivocado, mas ela estava lá falando sobre a /96. Estabelece incumbências para a União, estados, municípios e também para a escola e docentes. Uma das características das leis básicas, leis, diretrizes básicas e sua flexibilidade, permitindo que em diferentes realidades seja possível articular uma educação de verdade. Atenta às verdadeiras demandas humanas nessas conotações. Ocorre a ditadura surética, ok? Surética, ou seja, diurética. Há uma micção rápida, já esquece rapidamente. Os fisiologistas não entendem o que quer dizer, uma micção. Você vai, bebe a teoria, se alimenta, todo mundo está no plenário, ouviu, entrou em concordância, depois há uma micção. Há um tipo de urina, por respeito. Essa micção é no campo surético. Eu coloquei esse termo de colocação, não com campo grosseiro. E essas questões entre a licenciatura associada às potências e os planejamentos proximais e resistências no apoio sensáticos, motriz. Sensáticos, tá ligado ao quê? Entre os campos binários, há veias carótidas, que vai também predominar as veias carótidas, vai predominar o quê? A jugular, entre o pulmonar, a aorta e os nervos ciáticos, também que circulam no quadril, que são importantes também para o cateterismo e o campo sistêmico. Parece que a própria educação física é um campo complementar ligado ao cateterismo para outras. Nós somos uns tipos de boxeadores que entre velha guarda e a nova e o presente para defendermos, mas parece que para só o personal 1 ano já é personal. As aulas de educação física no ensino médio, alguns falaram que saíram, não sei.
a professora doutora Cunha sumiu.